Bem-vindo a este tutorial. Numa série de tutoriais para pessoas que trabalham com um pacote de ferramentas de apoio ao investimento desenvolvido pela FAO. Estes tutoriais ajudam os usuários do software Rural Invest na resolução dos problemas mais frequentes que surgem durante o uso e o registro de informação. Estão dirigidos às pessoas que já tenham frequentado um curso formal de Rural Invest ou que tenham realizado o curso de formação à distância, já que não constituem um manual completo sobre o uso do software Rural Invest. O Rural Invest foi desenvolvido para técnicos que apoiam comunidades, grupos ou indivíduos que desejam melhorar a sua qualidade de vida através de pequenos projetos de investimento, que podem ser atividades que geram rendimentos de forma direta, como irrigação, serviço de transporte ou piscicultura, ou atividades de apoio aos meios de vida locais, como estradas e caminhos, sistemas de abastecimento de água ou reflorestamento de zonas degradadas. O Rural Invest ajuda os técnicos a garantir que todas as propostas de investimento apresentadas pelos candidatos respondem às suas reais necessidades, são sustentáveis ao longo do tempo e claramente entendidas pela potencial fonte de financiamento, seja ela um projeto de desenvolvimento, uma ONG ou um banco. Este tutorial explica como proceder para a definição e uso de ciclos de produção e blocos. Para ilustrar o uso prático desses conceitos, exploraremos 4 casos típicos: culturas de ciclo curto, uma cultura perene, uma atividade de pecuária e uma atividade de processamento de produtos agrícolas. Para culturas agrícolas e para atividades pecuárias, é necessário especificar a duração do ciclo de produção e quantos ciclos podem ser obtidos no período de 1 ano. As culturas de ciclo curto, como cereais ou leguminosas, podem ser plantadas e colhidas 1 ou 2 vezes por ano. Por outro lado, culturas perenes, como plantações de café, cacau ou árvores de fruto, são plantadas num determinado ano e, uma vez que as plantações atinjam uma certa maturidade, é possível obter colheitas anuais durante vários anos. Por exemplo, suponhamos que o milho pode ser produzido somente durante uma temporada chuvosa e que seu ciclo de produção dure aproximadamente 4 meses, para uma determinada variedade. Consideradas essas condições, teremos somente um ciclo por ano. No entanto, se for possível irrigar durante a estação seca, é possível ter 2 ciclos de produção de milho no mesmo ano. No caso do milho, o ciclo de produção dura desde a preparação da terra até a colheita do grão. No caso das culturas perenes, a duração do ciclo de produção pode ser geralmente definido pelo período de colheita à colheita, ou de 1 ano a partir da data de plantação. Agora que está claro o que é uma unidade de análise, uma unidade de venda e um ciclo de produção, podemos explorar e explicar o conceito de blocos. Um bloco é definido como uma unidade de análise que tem as mesmas receitas e os mesmos custos por ciclo de produção em termos reais, isto é, sem considerar a inflação. Imaginemos uma exploração agrícola de 5 hectares dedicada à produção de culturas de ciclo curto. No nosso exemplo, o agricultor normalmente planta 2 hectares de milho e 3 hectares de feijão a cada ano. O ciclo de produção de cada cultura dura ao redor de 4 meses. A receita e os custos por unidade de produção por ciclo são iguais para cada bloco todos os anos. No entanto, se verificarem mudanças nas condições de cultivo que tragam custos e receitas diferentes, por exemplo, novos tipos de sementes que aumentem a produtividade, teremos que definir novos blocos. O perfil de produção do milho é o seguinte: 2 hectares no primeiro ano, 2 hectares no segundo ano, 2 hectares no terceiro ano e assim por diante. De modo semelhante, o perfil de produção do feijão é 3 hectares no primeiro ano, 3 hectares no segundo ano
3 hectares no terceiro ano, e assim por diante. Considerando, então, um ciclo de duração prevista de 4 meses e uma receita líquida por hectare de $500 de milho e 700 de feijão por ciclo, podemos calcular a receita líquida anual multiplicando a receita líquida por hectare de milho por 2 e a receita líquida por hectare de feijão por 3. A soma das duas multiplicações é a receita líquida anual total, neste caso, $3.100. Se for possível irrigar durante a estação seca e as condições climáticas e de mercado forem favoráveis, o agricultor poderá produzir um ciclo adicional de milho e de feijão no mesmo ano. A receita líquida anual, segundo o cálculo anterior, seria o dobro, isto é, $6.200. Para as hortaliças ou outras culturas de produção de ciclo curto, é possível chegar a 3 ciclos por ano. Imaginemos agora uma exploração agrícola dedicada à produção de culturas perenes. Por exemplo, uma plantação de café de 10 hectares, com um ciclo de produção de 12 meses. Visto que uma planta de café demora vários anos até atingir um estado de maturidade que permita produzir o café em quantidades significativas, a receita e os custos correspondentes a 1 hectare de café vão variar de ano a ano até que todos os arbustos de café tenham atingido esse grau de maturidade. Como não queremos estar obrigados a definir um bloco a cada ano de vida da plantação, podemos simplificar o modelo de produção definindo 3 etapas básicas de crescimento. Estas 3 etapas formam os nossos 3 blocos. O primeiro bloco consiste no estabelecimento do cafezal e aplica-se somente ao ano em que se plantam os arbustos. Neste bloco, existem custos de insumos e mão de obra, não existindo qualquer receita, já que não existe produção de café. A segunda etapa corresponde à etapa de desenvolvimento do cafezal, durante a qual os arbustos crescem até alcançar o estado de plena produção. Para simplificar, supomos que esta etapa dura 2 anos. Os custos são menores do que os da etapa de estabelecimento e podemos supor que uma pequena receita é gerada a partir de pequenos níveis de produção iniciais. Na terceira etapa, o cafezal estará em plena produção. Espera-se que essa etapa se inicie durante o 4º ano do ciclo de vida do cafezal e que continue por muitos anos até que os arbustos devam ser substituídos. Claramente, durante esta etapa, a receita prevista alcançará o seu nível máximo, mas os custos também serão mais altos do que durante o período de crescimento, já que existem custos maiores associados à colheita. Se supusermos que o agricultor planta os 10 hectares de café num período de 2 anos, no primeiro ano teremos 5 hectares no bloco de plantação. Os demais blocos estarão vazios. No segundo ano, teremos 5 hectares no bloco de estabelecimento e 5 hectares no bloco de desenvolvimento. No terceiro ano, teremos 10 hectares no bloco de desenvolvimento. No 4º ano, teremos somente 5 hectares no bloco de desenvolvimento, devido ao fato de que os 5 hectares plantados no primeiro ano serão incorporados ao bloco de plena produção. A partir do 5º ano, os 10 hectares já estarão em plena produção. Agora, imaginemos um rebanho de vaca leiteira recém-estabelecido, começando com 5 vacas, todas reprodutivas, que produzem leite e 1 bezerro por ano. Podemos então definir o primeiro bloco, o de 5 vacas adultas, que produzem leite, e 5 bezerros por ano. O segundo bloco é composto de bezerros nascidos das vacas do primeiro bloco. Estes bezerros abandonarão este bloco depois de 1 ano. Seja porque serão vendidos, seja porque serão transferidos para o próximo bloco, onde serão registrados os custos e as receitas associados a novilhas. O terceiro bloco é composto por novilhas, as bezerras nascidas no ano anterior, que foram retidas para a reposição ou crescimento da manada. Neste caso, pressupõe-se que o agricultor
tenha condições para reter somente 2 novilhas por ano e venderá o restante dos bezerros para gerar receita em dinheiro. As novilhas ainda não produzem leite ou bezerros, mas gerarão custos em alimentação e maneio. As novilhas serão mantidas no bloco somente por um ano e serão então integradas no bloco de vacas reprodutivas. O quarto bloco simplesmente registra as vacas velhas para venda no final da vida produtiva. Supõe-se que as vacas do bloco 1 são vendidas ao completar 6 anos, com receita recebida no 7º ano. Teremos, então, o seguinte perfil de produção. No primeiro ano, 5 vacas, cada uma produzindo leite e um bezerro. 5 bezerros, 0 novilhas, 0 vacas velhas. No segundo ano, as bezerras que nasceram do ano anterior são incorporadas ao bloco de novilhas. Portanto, contamos com o seguinte: 5 vacas produzindo leite e bezerros, 5 bezerros nascidos das vacas adultas no ano anterior, 2 novilhas, já que os bezerros restantes foram vendidos, 0 vacas velhas. Entre os anos 3 e 6, este perfil mantém-se, com 2 bezerras sendo retiradas a cada ano como novilhas, e 2 do bloco de novilhas passando para o rebanho de vacas adultas. No entanto, no 7º ano, as 5 vacas adultas iniciais terão de ser vendidas, já que terão chegado ao final da vida produtiva. Assim, o rebanho é reduzido em 5 vacas, sendo compensado pela adição de 2 novilhas que se unem ao rebanho. O número de vacas em produção diminui para 10. É possível observar que no 8º ano o tamanho do rebanho se mantém em 12 vacas, já que 2 novilhas entram num rebanho de vacas adultas e 2 vacas velhas são vendidas a cada ano. É importante notar que o Rural Invest permite que os usuários definam se os custos e receitas são em espécie ou efetivo. Para poder entender o fluxo da caixa da exploração agrícola, é importante que as bezerras retidas sejam definidas como receita não monetária para o bloco de bezerros e que os que são vendidos sejam definidos como receita monetária. Do mesmo modo, os blocos de novilhas e vacas leiteiras obterão os seus novos animais como custos não monetários. Ao observar o perfil de produção nos 4 blocos, podemos ver claramente que, nos blocos 1 e 2, para o mesmo ano, a quantidade de vacas e a quantidade de bezerros é a mesma. Assim, para simplificar o perfil de produção dos 4 blocos, podemos fundir os blocos 1 e 2 para formar um único bloco e chamá-lo vacas mais bezerros. Esta simplificação significa que o bloco 1 tem 2 fontes de receita, leite e bezerros. A mesma simplificação pode ser aplicada às culturas anuais. Por exemplo, se o milho e o feijão são sempre cultivados juntos, é perfeitamente possível haver um único bloco para as 2 culturas, como 2 fontes de receita, venda de milho e venda de feijão para um bloco. Os custos geralmente são compartilhados entre as 2 culturas. Finalmente, imaginemos uma atividade de processamento de geleia de fruta. Para as atividades de processamento, a unidade de análise é geralmente equivalente à unidade de venda, neste caso, um frasco de geleia. Note que não é necessário especificar o ciclo. Você pode simplesmente supor que será um ano. Por esse motivo, podemos desativar no software o uso dos ciclos. Quando isso for feito, a única informação a ser inserida na caracterização do bloco é a quantidade de frascos de geleia que se espera produzir num ano. Desta forma, o perfil de produção pode ser muito simples. Por exemplo, podemos produzir 200 frascos no primeiro ano, 300 no segundo ano, 400 no terceiro ano e 500 frascos a partir do 4º ano. Se você tiver bem presentes estes 4 exemplos, ou seja, culturas anuais, culturas perenes,
atividades pecuárias e atividades de processamento, não deverá ter problemas ao definir os seus blocos. Boa sorte!